Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Meninos Dados. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Hoje a gente vai trazer um conteúdo que é o coração da área de ciência de dados, que é a amostragem de dados. Isso nos ajuda muito no dia a dia, cara. Ó, já mostrei para vocês no vídeo anterior a diferença teórica entre população e amostra, mas hoje a gente vai sair do raso e colocar a mão na massa. Nós vamos entender na prática, passo a passo, como usar o Python e as funções prontas para fazer a amostragem do jeito certo. A gente vai importar o Pandas, o Seaborn, carregar aquele famoso dataset Iris e eu vou te mostrar os vários tipos de amostragem. Aleatória simples, sistemática e a estratificada. Você vai entender de vez qual é a melhor forma de fazer isso para não envezar o seu trabalho e criar modelos de machine learning com classes perfeitamente balanceadas, tá ligado? Então, se você quer descobrir como fazer isso e parar de ser aquele apertador de botão, já esmaga o botão do like aqui, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Faz o seguinte, já comenta aqui embaixo pra mim, como você costuma separar as suas amostras hoje em dia? Bora lá começar passo a passo o nosso conteúdo. Já mostrei no vídeo anterior a diferença entre população e amostra, conceitos estatísticos. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como a gente utiliza isso na prática com Python, os comandos, as funções prontas que a gente tem para fazer esse tipo de amostragem. E além do mais, eu vou te explicar vários tipos de amostragem e eu vou te falar qual que é a melhor forma de fazer uma amostragem. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai importar aqui o Pandas, o Seaborn. O Pandas, a gente vai utilizar algumas funções deles para carregar o data frame, esse tipo de coisa. Separar dados, ver as informações dos nossos dados. O Seaborn, nós não vamos utilizar o Seaborn na parte do gráfico. O Seaborn, dentro dele, tem um dataset que é o dataset Iris, onde a gente pode utilizar como trabalhos e exemplos em algumas atividades. Ó, então vamos importar esses dois pacotes. Pronto, importamos. Agora a gente vai carregar o dataset Iris. O dataset Iris é onde ele tem algumas especificações sobre plantas, sobre flores. Isso não vem ao caso nesse vídeo, mas ele vai ser útil para eu te mostrar as classes ali quando a gente está fazendo uma amostra e os tipos de amostra também que eu vou te explicar. Então olha lá, aqui a gente simplesmente vai colocar Iris, que vai ser o nome do nosso data frame, que vai ser igual SNS, load dataset. É uma função própria do SMS que vai carregar o nome do dataset, que é Iris. Olha só, se a gente executar, se a gente visualizar as informações desse dataset, o que a gente vai ter aqui? Nós temos um dataset, ele é pequeno. Ele serve como exemplo com 150 entradas, que vai de 0 a 149. E aqui mostra as colunas, os tipos, os nomes das colunas que nós temos nesse dataset. Aqui a gente não precisa se atentar a esses detalhes, mas eu vou te explicar um pouco mais para frente a importância dos tipos de amostra, principalmente com relação à amostra estratificada. Então vamos lá, vamos começar aqui com o tipo de amostra simples e vamos fazer aqui também passo a passo. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai colocar aqui um DF, amostra simples, que a gente vai fazer uma amostra do que a gente coloca aqui, ó, é igual iris.sample. Sample é um método plano que ele faz o quê? Ele faz uma amostra simples. Para que serve uma amostra simples? Simplesmente a gente tem lá um conjunto de dados, a gente quer pegar determinada quantidade dentro daquele conjunto de dados. Então, aqui a gente pode utilizar esse método de duas formas. Como número, ou seja, a gente passa uma quantidade específica. Nesse caso aqui, a gente vai colocar eles sempre, e aí, entre parênteses, 10 significa que a gente quer 10 amostras. Então, vamos executar. E agora a gente vai visualizar nosso data frame de amostra. Ó, temos 10 registros, porque escolhemos aqui 10 amostras. E aqui nós temos as colunas dele normal. Ele simplesmente fez uma amostragem de todo o nosso conjunto de dados. Ok, só que, repara o seguinte, se a gente fizer aqui ó, uma contagem por espécies, por que eu estou fazendo essa contagem por espécies? Porque imagine que você vai estar fazendo uma amostragem para fazer um modelo ali de machine learning, onde você está carregando os dados reais de alguma base de dados. Então, imagine que você tem uma variável alvo.
Nesse caso, nesse dataset, a variável alvo são as espécies e a coluna chamada espécies. E aí, o que acontece quando a gente faz uma amostragem simples, ali utilizando o Uni-Samples? Olha lá, se a gente fizer aqui uma contagem de distintas, observe que na nossa classe aqui, que seria a nossa variável alvo, a gente tem aqui, ó, Setosa, Virgínia e Versicolor. Repara na quantidade, 5, 4 e 1. Qual que é o problema que isso gera? A gente não tem uma amostra ali igual de cada classe, de cada parte do nosso conjunto de dados. Ele simplesmente foi lá, pegou 10 registros de forma aleatória e não se atentou para ver extrair as informações iguais. Então, eu expliquei em alguns outros vídeos, quando a gente está criando nossos modelos de machine learning, a importância das classes serem balanceadas, serem iguais. Imagina como que isso é importante lá na criação de um modelo de machine learning, de um modelo preditivo, que a gente tem que ter essas classes balanceadas. Imagina se a gente já começa fazendo a amostra dessa forma. A gente começa já todo o nosso trabalho de forma incorreta. Mas aguenta aí que tem uma forma perfeita para a gente separar isso em classes iguais, que eu vou te mostrar aqui mais para frente. Então, continuando aqui passo a passo, a gente já viu o tipo de amostra, que é a amostragem simples ali, utilizando sample. A gente pode utilizar o modo sample também através de percentual, ou seja, ó, eu quero 10 amostras, eu posso dizer, ó, eu quero 10% do conjunto de dados. Ó, nosso conjunto de dados aqui, nosso conjunto original, ele tem 150 registros, 150 observações, então se a gente colocar aqui 10%, significa que a gente tem uma amostra ali de 15 registros. Vamos lá verificar. Olha lá, da mesma forma que a gente fez aqui em cima, a gente coloca aqui, ó, iris.sample. Em vez de a gente colocar e no número, a gente vai colocar aqui, ó, frac de fração vai passar aqui igual a 0,10 e significa 10%. Então, olha lá, quando a gente executar isso aqui e verificar aqui, ó, novamente a nossa amostra, olha lá. Então, agora a gente tem 10% do nosso total, que são 15 registros, 15 amostras. Só que da mesma forma, se a gente verificar ali, ó, a separação dessas classes, ele pegou as informações balanceadas e dividiu por igual, a gente vai observar que não. Versicolor 7, Setosa 5, Virgínica 3. Ou seja, dessa forma, a gente não consegue separar em classes e separar a amostra com os mesmos pesos. Isso significa o quê? Que ele pode enviesar todo o nosso trabalho. E agora o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre amostragem sistemática. Só que antes, se você não tiver inscrito aqui no canal Meninos Dados, se inscreve que toda semana eu trago conteúdos novos, passo a passo, bem detalhado e disponibilizo todo o material. Ó, e creio que pode te ajudar bastante. Então, se inscreve aqui, ativa as notificações para você sempre ficar dentro dos novos vídeos. Então, bora voltar aqui. Deixa eu te explicar primeiramente a diferença entre uma amostragem sistemática e uma amostragem aleatória simples. Na amostragem aleatória simples, como o nome dela já diz, ela é simples. O que a gente faz? A gente tem um conjunto de dados, seja de qualquer coisa, simplesmente a gente vai lá e seleciona alguns casos para a nossa amostra, sem nenhum critério, sem nenhum conceito, é algo bem simples. Vamos supor, nesse caso aqui eu tenho 100 registros lá de informações. Eu vou lá e pego um, pego o oitavo, pego o 15º, o 20º, sem critério nenhum, faço uma amostra. Isso é uma amostra aleatória simples. E existe também a amostragem sistemática. E aí na amostragem sistemática, como que funciona? Imagina que a gente tem ali um conjunto de 150 registros, como nesse caso aqui, que a gente tem um conjunto de 150 registros. O que a gente vai fazer? A gente vai definir o que é chamado ali de uma semente, ou seja, um ponto alto. Vamos definir que a nossa semente vai ser um número aleatório, entre 1 e 10. A gente vai simplesmente pegar esse número e vai ser o step, ou seja, o passo, a diferença entre os números da nossa amostra. Por exemplo, deixa eu te explicar na prática, que vai ficar mais fácil de compreender. Aqui, vamos importar o NumPy, para a gente usar algumas bibliotecas dele. Olha lá. Executar, já importamos. Então aqui a gente vai criar uma variável chamada semente. Pode ser qualquer nome de variável. Pode ser um valor, pode ser um separador, pode ser qualquer coisa. Que a gente coloca semente e aqui a gente vai colocar np, que é o nosso NumPy, handle, algo randômico.
o choice para ele fazer uma escolha entre o quê? O número de 0 a 10. Aqui a gente coloca o 10 porque a gente quer que comece em 0. Então não precisa colocar 0 e 10. Ele já vai entender que a gente quer um número de 0 até 10. E aqui, se a gente colocasse 20, ele ia entender que seria um número de 0 a 20. E qual que é o step aqui? De 1 em 1. Isso vai fazer com que ele gere um número aleatório entre 0 e 10. Então, olha lá, se a gente executar e verificar aqui, ó, o nosso número, ó, foi o número 5. Então, ele gerou ali o nosso número para a gente ali de 5. E como isso funciona agora para a gente fazer uma amostragem sistemática? Então, vamos criar aqui, ó, uma outra variável chamada índices, que ela vai ser igual, ó, numpy.arrange. Esse é o índice que a gente vai criar uma faixa de valores de 0 a 100. Essa faixa de valores, ela vai de 5 em 5, que é a nossa semente aqui. De 5 em 5, ele vai colocar um número nesse range, ó. Se a gente executar, olha só que legal. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ou seja, ele começou do 0 e foi de 5 em 5 até ele chegar aqui. Como não chegou no 100, ele vai pegar o último número que é mais próximo de 100, que vai ser o 95. Como a gente determinou que até 100, ele vai simplesmente fazer isso aqui. E aí, quantos números nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O que é esse 20? Vai ser o tamanho da nossa amostra. E aí, o que, que a gente faz? Vamos ver uma amostra aqui, colocar o data frame, que a gente vai chamar de amostra, que vai ser igual ao íris, nosso conjunto de dados original, ponto .loc. Por que ponto .loc? Porque a gente vai localizar pelo índice. Então aqui, ó, eu vou colocar íris.loc, os nossos índices. Quais são os nossos índices? Esses números aqui, vírgula, todo o nosso conjunto de dados que a gente está fazendo no slice. E aí eu vou verificar a nossa amostra. Ele me gerou essa amostra aqui, que a gente tem 1, 2, 3, que a gente contar, aí a gente vai ter aqui, ó, as 20 amostras. Só que essa amostra, a diferença dela é que a gente fez isso de forma sistemática, ou seja, a gente definiu um critério ali, ou seja, um sistema. Qual que vai ser esse sistema de amostra? De 5 em 5. Como que a gente escolheu esse 5? Através de um número randômico ali. Então, olha lá, a gente poderia executar esse comando novamente, pode ver que ele ia gerar outro número, ó, 2, 7. Então, toda vez ele vai gerar 8 e assim consecutivamente. Então, a gente definiu ali qual seria o sistema da nossa amostra. A gente vai pegar nosso conjunto de dados, a cada 5 elementos a gente retira um, ou seja, é uma amostra sistemática. Uma amostra sistemática. Só que vamos observar, se a gente fizer aqui um vale counts, para a gente contar nossas classes, observa aqui que ele também não garante que ele vai pegar igual. Ó, nesse caso aqui, ele só pegou 2 espécies, 10 de cada. Tá vendo? Ou seja, nós temos 3 espécies. Aqui, ele só pegou 2 espécies só. Ou seja, uma situação ainda pior. Mas agora a gente vai falar de amostragem estratificada. Uma amostragem estratificada, diferente da simples e diferente da amostragem sistemática, é para quê? A gente vai fazer uma amostragem que garanta que as informações serão balanceadas, ou seja, se eu tenho duas classes ali, que a gente está fazendo a coleta de dados, ele vai pegar as amostras com quantidades iguais dessas duas classes. Eu tenho 3, eu tenho 4, ele vai garantir que a amostra seja igual. E para que isso? Para que quando a gente estiver analisando nossos dados, criando os nossos modelos de machine learning, e a gente fazer uma amostra estratificada, vai garantir que a gente tem uma amostra que corresponde de fato ao nosso conjunto de dados, sem enviesar isso, ou seja, sem tendenciar para um tipo de classe e nem para outro tipo de classe. Isso é bem simples, porque o Python, com o scikit-learn, ele já tem um método próprio para isso, para fazer essa separação. Olha lá, o que a gente vai fazer aqui? Primeiramente, a gente vai importar o nosso scikit-learn, o nosso model selection, stratified shutter split, ou seja, é um método próprio do scikit-learn para fazer a amostra estratificada. Então, depois de executado, aqui vamos pegar o nosso conjunto ali, íris, nosso conjunto, e vai dar um vale count aqui, ó. Então a gente tem 50 registros de setosa, 50 de versicolor e 50 de virgínica.
Ou seja, balanceado, 50 de cada. Ou seja, temos um total de 150 e temos 50 de cada classe, ok? Só que a gente precisa fazer uma amostragem que fique igual à nossa amostra com a mesma quantidade de setosa, versicolor e virgínica. Isso é bem simples de fazer. Primeira coisa, a gente vai fazer uma variável aqui chamada split, que vai ser igual aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, test size .0.2, ou seja, 20%, a gente quer uma amostra de 20%, então a gente vai ter 30 registros de amostra, porque o nosso conjunto de dados tem 150, 20% são 30. Só que desses 30, a gente tem que ter 10 de cada classe, ok? Então, vamos ver se isso vai funcionar. Aqui a gente vai colocar a função split, que ela vai colocar os 80% no x e os 20%, que é a nossa amostra, no y. E depois a gente vai usar e vai ver só o nosso df y. Como que a gente faz? Coloca um for x, y, in split, aqui o nosso dataset, que é o íris, e aqui, vírgula, íris, e aqui é a coluna que a gente quer fazer essa separação. Não é a coluna de classe ali a nossa classe que a gente quer separar pelas espécies. Então, a gente vai colocar aqui íris. Isso vai chamar essa coluna espécie. 2 pontos, que é a sintaxe do nosso for. E aí a gente vai colocar o quê? df underline x, que vai ser um data frame que vai receber o quê? O nosso x, que são os casos ali, os 80%, e o dfy, que vai ser igual iris.ilog, e y que vai ser o quê? Os nossos 20% da nossa amostra que a gente escolheu. Vamos executar. Já fez. Super rápido, porque a função ela é pronta e preparada para isso, para esse tipo de situação. Por isso que ela faz assim, ó. É excelente. E agora, vamos ver aqui se o nosso dfy, que é a nossa amostra, se a gente ficou com a separação das classes corretas. Olha lá. Viu só? Fantástico, fala a verdade, separou. Igualzinho. E somente com essas 4 linhas de código, de forma bem simples, gerou nossa amostra estratificada com o método pronto do scikit-learn. E aí, para a gente finalizar, a gente pode visualizar aqui o nosso data frame. Olha lá, nós temos aqui 30 registros, que a gente selecionou uma amostra de 20% do nosso dataset completo. Então, temos 30 registros e temos 10 de cada. Perfeito! Meu, olha a quantidade de informação de ouro que a gente detalhou aqui hoje. A gente desmistificou a amostragem simples e a sistemática. Mas o pulo do gato mesmo foi ver como a amostragem estratificada, usando lá o Stratify Shuffle Split do scikit-learn, salva a nossa vida, garantindo que as classes fiquem 100% balanceadas. E é com essas poucas linhas de código que você garante uma amostra que corresponde de fato ao seu conjunto de dados original, sem envezar o seu modelo preditivo para nenhuma classe. Ter essa carta na manga te traz uma vantagem gigantesca. Se você quer reforçar a base, dá uma olhada no vídeo que eu deixei de indicação, onde eu explico a fundo os conceitos de população e amostra. A programação exige sim esforço, mano. Mas dominar isso vai te ajudar bastante. Se ficou alguma dúvida no código, se tem alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. E se esse vídeo clareou sua mente e te ajudou, fortalece o canal, meu. Deixa seu like gigante aqui embaixo. Se inscreve, compartilha com a galera e para de tomar decisões baseadas em palpites. E vamos dominar esses dados juntos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!